Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus fez esta pregação às pessoas que estavam juntas dele, e ele viu a necessidade de esclarecer sobre a conduta de muitos. Falou então sobre o juízo temerário, falou também que não se deve lançar as coisas santas aos cães, falou da perseverança na oração, porta estreita, falsos profetas, e tudo isto para esclarecer aos ouvintes as necessidades que eram prementes. Precisavam cumprir tudo isto
para que não perdesse o tempo neste mundo, que era de se regenerar para voltar para Deus. Então, estas eram as condições. Primeiro, de não fazer juízo a outras pessoas, não julgar, porque o juízo não pertence a nós. Quem julga é o Senhor. E nós estamos aqui todos para sermos julgados pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é o juízo, e Ele manifesta o seu juízo para o bem daqueles que ouvem. Mas nós não devemos de condenar nossos irmãos ou irmãs por feitos, por atos que praticam ou que praticaram, porque isto não nos pertence. Se soubermos que alguém errou, falhou, oremos a Deus. Se é coisa que se pode ajudar, esclarecer, façamos. Se não é, o Senhor é quem cuida das almas das pessoas. Não somos nós. Nós podemos sim ajudar, mas condenar julgando não. Porque quem assim fizer, submete-se também a juízo. Quem julga será julgado. O nosso juízo, como agora, a palavra que está sendo pregada é juízo de Deus sobre todos nós. E este juízo nos recomenda a ficarmos somente dependentes do juízo de Deus e não buscar, então, acionar os irmãos, querendo fazê-los compreender que devem ser castigados. Não, isso não nos pertence. E assim por diante, os irmãos viram quanto conselho, quanto ensinamento Jesus deixou, irmãos. E fala também o que nos interessa mais aqui nesta manhã, apesar de tudo isto, ele dizia assim: tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, vocês façam também para eles. Porque isso resume a lei e os profetas. Porque eles eram judeus, seguiam a lei de Moisés e as profecias dos antigos profetas. Mas tudo se redundava nisto, irmãos, que eles haviam aprendido, era de que tinham que fazer bem, não só interessado em receber o bem, mas interessado em produzir o bem. Porque a gente fazer o bem só interessado em receber de volta, irmãos, não é bem por aí. Nós temos que fazer o bem em todos os aspectos, sem esperar que haja recompensa daquele que é beneficiado. Porque se somos do bem, somos de Deus, pois o bem vem de Deus. E sendo de Deus, façamos o que é bom e agradável a todos, principalmente a Deus. Mas como ainda o Senhor deu dizer quando no conselho que deu, também quem gosta de ser feliz deve fazer os outros felizes também. Nunca provocar infelicidade nos companheiros, nas pessoas que estão ao nosso redor, porque isso nós estamos fazendo mal que cairá sobre a nossa própria cabeça. Procuremos sempre ser agradáveis em tudo e sabendo que, estando de acordo à vontade de Deus, então estamos enquadrados no que disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, batei e será aberto. E nós todos pedimos constantemente, porque somos dependentes de Deus. Ninguém que está aqui ouvindo a palavra agora poderá dizer que não depende de Deus. Até o ar que respiramos depende de Deus. A água que bebemos depende de Deus. A visão que temos, a inteligência que temos, o corpo que Ele nos deu, depende dEle, irmão.